que determina que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ofereça tratamento de implante por catéter de prótese válvula aórtica. Relatora, deputada Mariana Carvalho. Parecer pela aprovação. Vossa Excelência tem a palavra, deputada Mariana. Obrigada, presidente, deputada Conceição. Agradeço o esforço, tanto da senhora como de todos os membros, para poder a gente ter essa inversão de pauta, até mesmo agradecendo aqui em respeito ao doutor Marcelo Queiroga, que veio da Paraíba, de João Pessoa, registrar aqui sua presença, tem acompanhado e sempre estado aqui nas nossas reuniões das comissões para a gente tentar fazer essa aprovação e também registrar a presença de todas as pessoas ligadas à Pastoral dos Idosos. Muito obrigada pelo carinho e pela presença de vocês. Esse projeto é um projeto de autoria do senador Assir Gurgel, também do meu estado de Rondônia, e que é uma forma de tratar com respeito os nossos idosos, cuidar deles com muito carinho. Eu que tive a oportunidade de estudar medicina e fazer a residência em cardiologia, a gente sabe das nossas preocupações e dos nossos cuidados, principalmente com os nossos idosos. Os brasileiros têm crescentemente buscado o Poder Judiciário para implementar políticas de saúde. Tal providência decorre em parte da administração pública não manter atualizado o rol de procedimentos disponibilizados pelo SUS. A comissão que a Conitec, criada pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, foi instituída para aprimorar a avaliação de tecnologias em saúde no Brasil. No entanto, apesar da agilização de incorporação de medicamentos decorrentes das avaliações da Conitec, ainda há uma miríade de medicamentos, procedimentos ou produtos que não foram incluídos no SUS, perpetuando a propalada judicialização da saúde com os inconvenientes combinados. No mesmo sentido, o Congresso Nacional tem sido conclamado a aprovar leis visando ofertar medicamentos especiais, procedimentos e produtos para a saúde, visando atender os reclames da sociedade. Este projeto de lei ele aborda um desses casos. Trata-se dos idosos acometidos por estenose aórtica grave, doença valvar mais frequente entre os idosos e, na forma grave, é associada à alta letalidade. Estima-se que pacientes acometidos por estenose aórtica que apresentem insuficiência cardíaca e distúrbios do ritmo tenham uma expectativa de vida menor do que 2 anos. O tratamento para essa doença é a cirurgia cardíaca, realizada com o peito aberto para a substituição da válvula aórtica no doente por uma prótese. Todavia, nos enfermos idosos, devido ao alto risco cirúrgico, cerca de 30% tem essa cirurgia cardíaca contraindicada. Para esses enfermos graves, foi desenvolvida uma nova técnica, menos invasiva, a qual consiste no implante por catéter de prótese de válvula aórtica, que é conhecido como TAV. A única opção terapêutica disponível no SUS para esses idosos com contraindicação cirúrgica é a valvuloplastia aórtica percutânea, a qual consiste na dilatação da válvula com um pequeno catéter que promove uma melhora fugaz sem qualquer modificação na história natural da doença. Ou seja, não aumenta a sobrevida desses enfermos. Assim, depreende-se que esses idosos com estenose aórtica grave experimentam considerável desassistência no sistema de saúde do Brasil. Em janeiro de 2012, o Conselho Federal de Medicina aprovou o implante por catéter de prótese valvar aórtica como terapia inconteste para enfermos idosos acometidos por estenose aórtica, que tem a cirurgia de substituição valvar contraindicada. Destaque-se que a competência legal de autorizar ou não, bem como fiscalizar a prática de novas terapias no Brasil, é do Conselho Federal de Medicina. A despeito dessa terapia já ter sido avaliada e aceita no sistema de saúde de diversos países, a Conitec considerou não haver conveniência na incorporação do TAV no Brasil. Por outro lado, a discussão fulcral que permeia essa proposta legislativa não é um suposto conflito de competência entre os poderes executivo e legislativo. A Constituição Federal, em seu artigo 230, afirma que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes direito à vida. Posteriormente, em 1994, a Lei nº 8.842
estabeleceu a Política Nacional do Idoso e criou o Conselho Nacional do Idoso. Foi, no entanto, há exatos 13 anos que, por iniciativa então do deputado federal Paulo Paim e mediante apoio do governo federal, entrou em vigor o Estatuto do Idoso, a principal legislação destinada a proteger essa classe, reiterando os seus direitos fundamentais, constitucionalmente assegurados, assim como conferindo-lhe uma série de direitos que lhe são específicos. O Estatuto do Idoso dispõe ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida e à saúde, compreendendo o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, e a garantia de prioridade à preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, dentre as quais se enquadram as políticas públicas na área da saúde. Ademais, dentre os direitos do idoso, como reflexo da garantia de prioridade sobre o seu direito fundamental à saúde, destaca-se o direito ao fornecimento gratuito de medicamentos e próteses. Nesse sentido, dispõe o artigo 15, parágrafo 2º do Estatuto do Idoso. Incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação, em decorrência da discriminação existente em relação ao idoso. O legislador do Estatuto do Idoso já decidiu que a alocação de recursos a serem destinados à implementação do direito à saúde dos idosos deve ser prioritária, e é essa a razão de ter incluído o artigo 15, parágrafo 2º, o qual consagra que o fornecimento gratuito de medicamentos de uso continuado, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação são necessariamente parte integrante do mínimo existencial do direito à saúde no que concerne aos idosos. E considerando que o referido procedimento vem sendo praticado em diversos hospitais públicos, como, por exemplo, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, Hospital São Paulo da Universidade Federal do Estado de São Paulo e outros, como se pode comprovar facilmente, sem que, no entanto, seja implementada uma política pública específica e que já foram realizadas mais de 2.000 procedimentos no Brasil com resultados equiparáveis aos dos demais centros mundiais, como se pode comprovar por meio de mais de 50% destes casos incluídos no Registro Brasileiro para Avaliação do Implante de Biopróteses por Catéter, sendo imperiosa a instituição de uma política pública para proporcionar o acesso prioritário, assegurado por leis aos idosos, a terapia com prática regular já autorizada no Brasil, sobretudo quando não há alternativa de igual eficácia, tendo em vista a existência de toda uma política de uma legislação específica no sentido de garantir prioridade ao idoso, a omissão de oferta do implante por catéter de prótese valvar aórtica está em descompasso com a política do Estado brasileiro em relação ao idoso, escondendo-se por trás de supostas preocupações com riscos do procedimento. As autoridades sanitárias do país não enfrentam o principal problema subjacente ao tema tratado nesta proposta legislativa: como serão assistidos idosos acometidos pela estenose aórtica grave e considerados inoperáveis. A medida contida neste PL representa a única esperança de sobrevida para milhares de brasileiros idosos portadores de estenose aórtica grave, considerados inoperáveis e dependentes da assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde. Afinal, atualmente, para os que não dispõem os vultuosos recursos necessários ao custeio do implante por catéter de prótese valvar em hospitais particulares, o diagnóstico de estenose aórtica inoperável é quase equivalente a uma sentença de morte. Pelas razões expostas, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei número 5.460 de 2016. Sala das Comissões, deputada Mariana Carvalho. Deixo aqui o meu pedido de aprovação. Meu muito obrigada a todos da comissão, em especial também ao doutor Marcelo e à Pastoral dos Idosos que estiveram na frente nessa luta, a favor dos nossos idosos e fazendo com que os nossos idosos continuem com seus corações jovens. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, deputada Mariana Carvalho.